No momento em que os cavaleiros da guarda, depois de o ultrapassarem, desapareceram no fumo, Rostov hesitou entre ir atrás deles ou seguir para onde tinha sido mandado. Aquele era o brilhante ataque da cavalaria da guarda com que mais tarde os próprios franceses se viriam a espantar. Para Rostov era terrível ouvir, mais tarde, que de toda aquela massa enorme de belos gigantes, que de todos aqueles jovens ricos montados em cavalos que valiam milhares de rublos, de todos aqueles oficiais e juncas que passaram a seu lado, apenas 18 homens sairiam vivos do combate. Não tenho nada a invejar-lhes, o meu combate não foge, se calhar vou agora ver Sua Majestade, pensou Rostov e seguiu o seu caminho. Ao chegar junto da infantaria da Guarda Imperial, viu que, por cima e por todos os lados, voavam os projéteis, e nem foi tanto pelo assobio das balas que o percebeu, mas por ver tão forte preocupação nas caras dos soldados e nas dos oficiais, tão estranha solenidade belicosa. Quando passava por trás de uma linha de infantaria da Guarda Imperial, ouviu uma voz que o chamava pelo nome. Rostov! O que é? Respondeu sem reconhecer Boris. Como vês, calhou-nos a primeira linha, o nosso regimento já entrou em ação, disse Boris, sorrindo com aquele sorriso feliz que costumam ter os jovens que fazem o seu batismo de fogo. Rostov parou. Ai, sim, disse. E então? Rechaçámo-los, disse Boris animadamente, tornando de súbito loquaz. Imagina só. E Boris pôs-se a contar-lhe como a guarda, depois de ter ocupado posições, como visse tropas pela frente, tomara-as por austríacos. Mas de repente, pelas balas e pelos disparos dos canhões, percebera que estava na linha da frente e subitamente tinha sido obrigada a entrar em ação. Rostov, sem ouvir até ao fim, tocou o cavalo para a frente. Onde vais? Perguntou Boris. A Sua Majestade com uma mensagem. Está ali, disse Boris, que percebera mal e pensava que Rostov procurava o grão-príncipe. E apontou para um príncipe alto que, a 100 passos deles, de capacete e com o gibão curto da cavalaria da guarda, com os ombros levantados e o senho carrancudo, gritava qualquer coisa a um oficial austríaco branco e pálido. Mas aquele é o grão-príncipe, eu tenho de encontrar o comandante-em-chefe ou Sua Majestade, disse Rostov e prosseguiu. Conde, conde, gritou Berg tão animado quanto Boris, vindo a correr do outro lado. Conde, fui ferido na mão direita, disse, mostrando a mão entrapada num lenço ensanguentado. Mas fiquei na frente. Conde, posso muito bem segurar a espada com a mão esquerda. Na vossa estirpe dos von Berg, na nossa estirpe dos von Berg, sempre fomos todos cavaleiros, conde. Berg ainda disse mais qualquer coisa, mas Rostov, sem o ouvir, seguiu o caminho. Passada a guarda em um espaço vazio, Rostov, para não parar de novo na linha da frente, como lhe acontecera ao ter ido parar ao meio do ataque da cavalaria da guarda, seguiu pela linha das reservas, contornando o lugar onde a fuzilaria e a canhonada se ouviam com mais intensidade. Esta palavra é horrível e está sempre aqui a aparecer. De repente, à sua frente e por trás das nossas tropas, onde de maneira nenhuma seria de prever a presença do inimigo, ouviu fogo de espingardas muito próximo. O que poderá ser, pensou Rostov. O inimigo na nossa retaguarda. Não pode ser. Pensou e de súbito invadiu o medo, por si pelo desfecho da batalha. Seja o que for, já é inútil tentar contorná-lo. Tenho de procurar o comandante-em-chefe aqui, e se estiver tudo perdido, tenho de morrer juntamente com todos os outros. À medida que entrava no espaço ocupado pelas massas de vários tipos de tropas, por trás da aldeia de Prats, o mau pressentimento que de repente tomara conta dele ia-se confirmando cada vez mais. Que é isto? Mas o quê? Contra quem é que fazem fogo? Quem é que dispara? Perguntou Rostov ao chegar junto dos soldados russos e austríacos, todos misturados a fugirem em debandada e cortando-lhes o caminho. Só o diabo pode saber, ele derrotou isto tudo. Que se amole, respondiam-lhe em russo, alemão e checo, as turbas em fuga, que, tal como ele próprio, não compreendiam nada do que se estava a passar. Arriai nesses alemães, gritava alguém. Para o diabo com eles, esses traidores. Para o diabo com esses russos, resmungava um alemão. Iam pelo caminho alguns feridos. Pragas, gritos e gemidos fundiam-se no mesmo rumor. O fogo parara. E como Rostov viria a saber mais tarde, tinha sido uma troca de tiros entre os russos e austríacos. Meu Deus, mas o que é isto? Pensava Rostov. Aqui onde, a qualquer momento, podem ser vistos por Sua Majestade, mas pelos vistos são apenas alguns canalhas. Bem, isto passa, não tem importância, não pode ser que seja sério. Ultrapassá-los, tenho de passar por eles o mais depressa possível. A ideia da derrota e da fuga não podia passar pela cabeça de Rostov.
Embora visse os canhões e as tropas francesas precisamente no monte de Pratzen, aonde o tinham mandado procurar o comandante em chefe, não podia nem queria acreditar nisso. 18. Acho que este é o último capítulo deste primeiro volume. 1, 2, 3, 4. Não, ainda mais um. 18. Rostov fora mandado procurar Kutuzov e o imperador perto da aldeia de Prat. Porém, ali não só não estavam eles, como nem sequer havia qualquer comandante, mas tão só chusmas desordenadas de tropas. Rostov apressava o cavalo, já cansado, para poder ultrapassar o mais depressa possível estas multidões, mas quanto mais avançava, mais confusão encontrava. Foi dar a uma estrada onde se acumulavam caleches, carruagens de todo o género, soldados russos e austríacos de todas as armas, feridos e não feridos. Tudo se movia ruidosa e assodadamente ao som dos projéteis disparados pelas baterias francesas desde os altos de Pratzen. Onde está o imperador? Onde está Kutuzov? Perguntava Rostov a todos, a quem conseguia fazer parar, mas não recebia resposta de ninguém. Por fim, agarrando um soldado pela gola, obrigou-o a responder. Ei, amigo, há muito que se escaparam todos lá mais para diante, disse o soldado a Rostov, desprendendo-se dele e, por qualquer razão, rindo-se. Rostov deixou em paz o soldado, pelos vistos bêbado, e deteve o impedido ou estribeiro de qualquer pessoa importante que ia a cavalo. Às perguntas de Rostov, o impedido informou que havia cerca de 1 hora Sua Majestade fora levado de coche por esta mesma estrada, a toda a brida, e que estava gravemente ferido. Não pode ser, disse Rostov, era outro qualquer. Eu próprio vi, disse o impedido com um sorriso convencido. Eu é que sei como é o imperador, tantas vezes o vi em Petersburgo de perto. Estava branco como papel, dentro do coche, puxado por 4 morzelos. Passaram como o vento, cá com uma barulheira, Deus do céu. Eu é que conheço os cavalos do czar e o Ilia Ivanitch. O cocheiro Ilia não anda com mais ninguém, só com o czar. Rostov largou as rédeas do cavalo do impedido e já se preparava para seguir, mas um oficial ferido que passava a seu lado a pé dirigiu-se a ele. De quem anda à procura? Perguntou. Do comandante em chefe. Foi morto com um projétil que o atingiu em cheio no peito, perto do nosso regimento. Não foi morto, só ferido, corrigiu outro oficial. Mas quem? Kutuzov? Perguntou Rostov. O Kutuzov não, foi aquele como é. Irra, tanto faz, não ficaram muitos vivos. Vá até aquela aldeia, lá é que se juntou todo o comando, disse o oficial, apontando para a aldeia de Rostieradek, e seguiu o seu caminho. Rostov caminhava a passo sem saber agora para onde ia e a quem procurava. Sua Majestade estava ferida, a batalha perdida, disse, já não podia duvidar. Rostov ia na direção que lhe tinham indicado e onde, ao longe, se viu uma torre e uma igreja. Agora já não tinha pressa. O que diria agora à Sua Majestade ou a Kutuzov, mesmo que estivessem sãos e salvos? Vossa Senhoria vá por este caminho, por aquele matam-no, gritou-lhe um soldado. Matam-no de certeza. Oh, o que é que estás para aí a dizer? Retorquiu o outro. Como é que vai por este? Por ali é mais perto. Rostov, depois de refletir, tomou o caminho por onde lhe tinham dito que o matariam. Agora tanto faz. Sua Majestade está ferido porque haveria de proteger a minha vida, pensava. Entrou na zona onde mais pessoas fugidas de Pratzen tinham morrido. Os franceses ainda não tinham ocupado o lugar e os russos, os que estavam vivos ou apenas feridos, havia muito que o tinham abandonado. No campo, como feixes de trigo num bom campo lavrado, jaziam 10 ou 15 mortos e feridos por ciatina. Não sei o que é isto, ciatina. Vamos ver nas notas o que é que isto diz. Antiga medida agrária russa equivalente a 1 hectare e mais qualquer coisinha. Ok. Portanto, 10 ou 15 mortos e feridos por cada hectare. Os feridos arrastavam-se juntos aos 2 e aos 3. E ouviam-se os seus gritos e gemidos desagradáveis, às vezes fingidos, como parecia a Rostov. Rostov pôs o cavalo a trote para não ver toda aquela gente a sofrer e sentiu medo. Não temia pela sua vida, mas pela coragem de que precisava e porque, ele sabia, à vista destes desgraçados, não aguentaria. Os franceses, que tinham deixado de disparar para este campo semeado de mortos e feridos, porque sabiam que já não havia nada de vivo nele, ao verem o ajudante de campo a cavalgar, apontaram-lhe um canhão e fizeram fogo várias vezes.
o som assobiado e terrível dos projéteis a passarem, e os mortos a toda a volta fundiram-se em Rostov numa sensação de terror e piedade por si mesmo. Lembrou-se da última carta da mãe. O que sentiria ela, pensou, se me visse aqui neste campo agora com os canhões apontados para mim? Na aldeia de Rostieradek estavam tropas russas, sim, embora em confusão com outras que tinham voltado do campo de batalha. Mas tudo se passava numa ordem mais aceitável. Não chegavam aqui as balas francesas e o som do fogo parecia longínquo. Aqui toda a gente via as coisas com clareza e dizia que a batalha tinha sido perdida. Das pessoas a quem Rostov se dirigiu, nenhum soube dizer-lhe onde estava o imperador nem onde estava Kutuzov. Alguns afirmavam que o rumor sobre o ferimento de Sua Majestade era certo, outros diziam que não, que o rumor era falso e que tinha sido posto a correr por alguém que vira o Hofmarschall superior, com Tolstói, muito pálido e assustado dentro do coche do imperador que passava, depois de ter estado no campo de batalha com os outros na comitiva do imperador. Um oficial disse a Rostov que, para lá da aldeia, à esquerda, tinha visto alguém do comando superior. Rostov foi até lá, já sem a esperança de encontrar alguém, apenas para ficar com a consciência tranquila. Depois de andar cerca de 3 verstás e de passar ao lado das últimas tropas russas, Rostov viu, ao pé de uma horta delimitada por um valado, 2 cavaleiros. Um, com penacho branco no boné, pareceu familiar a Rostov. O outro, um cavaleiro desconhecido, montado num excelente cavalo russo, cavalo que também pareceu familiar a Rostov, aproximou-se do valado, esporeou a montada e saltou facilmente sobre o valado. Apenas a terra cedeu um pouco sob as patas traseiras do animal. Virando bruscamente o cavalo, voltou a saltar por cima do valado e dirigiu-se respeitosamente ao cavaleiro do penacho branco, sugerindo-lhe, pelos vistos, que fizesse a mesma coisa. O cavaleiro, que parecia de facto familiar a Rostov, e por isso lhe atraía a atenção, fez um gesto negativo com a mão e com a cabeça, e foi neste gesto que Rostov reconheceu num instante o seu adorado imperador, cujo destino já lamentava. Mas não pode ser ele aqui sozinho no meio do campo deserto, pensou Rostov. Neste momento Alexandre virou a cabeça e Rostov viu os traços queridos que se lhe tinham gravado na memória. O imperador estava pálido, com as faces e os olhos cavados. Pois bem, ainda mais fascínio e meiguice havia nos seus traços. A felicidade de Rostov ao convencer-se de que o rumor sobre o ferimento de Sua Majestade era falso, sim, estava feliz por vê-lo ali. Sabia que devia até dirigir-se imediatamente a ele e transmitir-lhe tudo o que fora mandado transmitir por Dolgorukov. No entanto, tal como um jovem apaixonado treme e enlanguece sem ousar dizer o que sonhou durante toda a noite e olha assustado para trás à procura de ajuda ou da possibilidade de adiamento e fuga quando chega o instante ansiado de estar a sós com ela, assim Rostov agora, ao alcançar o que desejava mais que tudo, não sabia como se aproximar do imperador, e pela cabeça passavam-lhe milhares de considerações que lhe diziam que era incómodo, inconveniente, impossível. Pois é, pode parecer que eu me aproveito da solidão e da amargura dele. Pode ser desagradável e penoso para ele que um desconhecido o encontre neste momento de tristeza. Além disso, o que lhe poderia dizer agora quando, só de olhar para ele, me esmorece o coração e a boca fica seca? Nenhum dos muitos discursos ao imperador que compunha a imaginação lhe vinha agora à cabeça. É que a maior parte desses discursos deveriam ser pronunciados em circunstâncias muito diferentes, em momentos de vitória e celebração, e principalmente no leito da sua morte, resultante de ferimentos de guerra, no preciso momento em que Sua Majestade lhe agradecia os seus atos heróicos e ele, moribundo, lhe manifestava o seu amor.